Muito bem, estamos começando hoje mais um ano de atividades aqui neste canal. Espero que seja um ano de boas leituras para todo mundo. E como só ia acontecer em cada início de ano, eu vou mostrar para vocês hoje quais foram os livros lidos ao longo do segundo semestre de 2024. Já há alguns anos eu parei de fazer vídeos de encerramento mensal que ficam disponíveis para todo mundo. Hoje em dia esse tipo de material fica disponível apenas às apoiadoras e aos apoiadores do canal. Mas aí, como alternativa a esta lacuna, e aliás isso foi um pouco de risco, e ao mesmo tempo um risco que demonstra que eu não estou muito assim antenado, muito preocupado com o que diz o algoritmo, porque os vídeos de encerramento mensal eram aqueles que tinham o maior número de visualizações aqui no canal, mas ainda assim eu resolvi, por algumas questões, abandonar essa prática, mas alternativamente a ela, eu comecei a fazer um vídeo em que eu mostro as leituras de cada semestre. Inicialmente eu pensei em fazer uma vez por ano isso, né, mostrar as leituras de um ano todo, mas aí ia ficar muita coisa em um vídeo só, então eu acabo dividindo. Isso significa que se você quiser saber quais foram os livros lidos ao longo do primeiro semestre de 2024, veja lá esse vídeo que eu vou deixar linkado na descrição, assim como estarão também na descrição os links de todos os vídeos que eu fiz para alguns desses livros aqui, certo? Então, sem mais delongas, vocês sabem que já faz também acho que uns 3 ou 4 anos que sempre no mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, eu faço a releitura aqui do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Enfim, eu já desisti há muito tempo de tentar gravar um vídeo sobre este livro, porque antes dessa minha desistência eu já tinha gravado acho que umas 7 ou 8 versões diferentes do vídeo, e eu não gostei de nenhuma delas. Então é um material que ficou, enfim, oculto no canal, né? Então ele só virá à luz do dia depois que eu morrer no box de extras do canal. Aí publicam esses vídeos, que são vídeos muito diferentes entre si, mas ainda assim, como eu disse, eu não gostei de nenhum deles. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo que me agrade aqui sobre o Grande Sertão Veredas. Como vocês também sabem, ao longo do mês de agosto, eu me dedico a ler a obra do Lúcio Cardoso, que é um autor do qual gosto bastante, mas cuja obra foi sendo esquecida ao longo do tempo. Neste ano de 2024 não foi diferente. Aí, ao longo do mês de agosto, eu fiz a leitura aqui desse 3 Histórias de Província, que reúne 3 novelas do autor: Mãos Vazias, O Desconhecido e A Professora Hilda. Já tem vídeos para essas 3 novelas no canal, vou deixar o link para esses vídeos na descrição. E também, ao longo do mês de agosto, eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo, que é ler poemas. No caso aqui, o Lúcio Cardoso, para além de romancista, de prosador, enfim, ele também era poeta, e aí eu li aqui essa poesia completa do autor e fiz um vídeo falando um pouco de alguns aspectos da poesia cardosiana. Também tem o link na descrição. Outro projeto que eu fiz ao longo do segundo semestre de 2024 foi a leitura conjunta aqui do Paraíso Perdido, do John Milton, que enfim se tornou a melhor leitura do ano passado. Isso não é segredo para ninguém. Eu vou deixar o link para a playlist com os meus vídeos aqui ao Paraíso Perdido na descrição. É um livro difícil, mas eu acho que ele deve ser enfrentado apesar dessa dificuldade. Aí, depois que eu finalizei a leitura aqui do Paraíso Perdido, do Milton, eu li também essa adaptação do Paraíso Perdido, que foi feita pelo Pablo Auladel, que, enfim, é uma adaptação bastante famosa, que, enfim, tem imagens, não sei se está dando para ver aí, tem imagens deslumbrantes, aquela coisa toda. É o tipo de livro que dá vontade de você
comprar outro e aí tirar as páginas e colar pelas paredes da casa, porque realmente é um trabalho, é uma arte muito bonita. Eu tinha terminado de gravar esse vídeo quando eu me lembrei que ficou faltando mostrar um livro, porque esse livro não ficava aqui junto com os outros. Eu tinha deixado ele na cabeceira da minha cama, porque eu o lia sempre um pouco antes de dormir. E aí eu finalizei essa leitura agora em dezembro. Eu estou falando aqui de Pouco Hombre, escrito de uma bicha terceiro-mundista, do Pedro Lemebel, que foi considerado por ninguém menos do que Roberto Bolanho como sendo o melhor poeta de sua geração, muito embora o Pedro Lemebel não tenha produzido de fato poesia. Aqui nós temos um conjunto de crônicas que cobre todo o percurso literário, jornalístico desse autor. E eu gostei bastante do modo como esses textos estão aqui organizados, porque essa organização ela não é cronológica. Então nós não temos aqui crônicas do primeiro livro, depois do segundo, depois do terceiro. Essa organização ela é muito mais temática, e isso, ou seja, essas crônicas estão agrupadas em temas comuns, e eu acho isso muito interessante porque isso demonstra muito bem, primeiro, a versatilidade do Pedro Lemebel, e segundo, isso demonstra como a preocupação desse autor com certos temas atravessou toda a sua carreira, e eu acho que ter esse vislumbre, observar isso de maneira assim organizada, digamos, ou pelo menos mediada a partir do olhar desse organizador aqui, que é deixe-me ver, Ignacio Echevarria, ter isso na organização de um livro como esse é muito salutar, sobretudo em se tratando de um autor tão preocupado com questões sociais e políticas como foi o Pedro Lemebel, e principalmente, mesmo apesar de sua importância, o Pedro Lemebel ele não é tão conhecido aqui no Brasil, então eu acho que um livro como esse, com essa organização, acaba sendo interessante também para apresentar esse autor ao mercado brasileiro. Eu acho isso muito, muito interessante. E aqui nós temos o subtítulo, né, do livro, né, Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista, já nos dá uma pista do porquê desse desaparecimento, digamos assim, desse autor aqui. Mas, em todo caso, fica a minha enfática recomendação aqui para que você conheça este Pouco Hombre do Pedro Lemebel. E agora vamos voltar aí à normalidade do vídeo. Ainda no campo das HQs, dos mangás, enfim, ao longo do segundo semestre, na verdade ao longo do mês de dezembro, eu fiz a leitura de uma coisa maravilhosa, que é a coleção completa das tirinhas da Aline, que é uma das personagens mais importantes, mais conhecidas do Adão Iturrusgaray, que ao lado ali da Laerte foi muito importante para um certo período formativo na minha vida. E aí eu sempre lia, vez ou outra, algumas dessas tirinhas da Aline, mas eu nunca tinha lido assim tudo de uma vez, e aí agora eu aproveitei essa oportunidade. Então nós temos aqui o Aline completinha, volume 1, chamado As Primeiras 250 Tiras. O volume 2 se intitula Fetichistas, Graças a Deus. O volume 3 se chama O Maníaco do Terraço, que foi produzido na época ali do Maníaco do Parque, né? O volume 4, ele se chama Aline Nua. Não sei nem se eu posso mostrar essa capa. E aí no fim dele tem um ensaio pornográfico, que é realmente proibido para menores de 18 anos, enfim, que saiu na época também. O volume 5 se intitula O Babado entre Otto e Pedro, que são os dois namorados da Aline. O 6 é o A Colegial Levou o Pau. O volume 7 se chama Bora Discutir a Relação. O volume 8 é o Sequestro. O volume 9
é O Mundo Fofinho de Alininha, e eu sempre achei muito engraçadas as tirinhas da Alininha aqui, porque são tiras pretensamente infantis, mas que sempre tem alguma coisa ali adulta, bastante adulta acontecendo. E por fim, o volume 10 se intitula 40 anos no lombo. Enfim, sempre gostei bastante dessas tirinhas e agora eu acabei fazendo essa releitura. Para além disso, ao longo do mês de dezembro, eu também fiz a releitura de A Caixa de Areia, ou Eu Era Dois no Meu Quintal, que é uma HQ do Lourenço Mutarelli. Eu gosto bastante tanto dos romances quanto das HQs do Mutarelli. Eu já falei bastante sobre os livros desse autor, mas eu não falei muito ainda sobre os quadrinhos dele. Pretendo mudar isso um dia, mas enfim, em todo caso está aqui. E aí, em outubro, eu dediquei todos os meus esforços para fazer vídeos aqui só com a temática da literatura de terror e de horror. Então foi assim um mês quase inteiro, se não me engano foram 29 vídeos que eu publiquei em outubro. É um feito que eu nunca tinha atingido antes, eu nunca tinha sequer tentado, mesmo naquela época em que estava na moda, fazer maratonas com vídeos todos os dias ao longo do mês. Mas aí agora eu resolvi, me deu assim uns 5 minutos de loucura, e esses 5 minutos viraram 29 dias, e aí eu fiz isso. Provavelmente isso não vai se repetir no futuro, então quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou, ficará com os vídeos aí que estão disponíveis ainda. Mas o fato é que ao longo do mês de outubro, eu falei também de alguns quadrinhos e mangás. Então, por exemplo, falei aqui de Angústia, que é um mangá do Junji Ito a partir de histórias do Hirokatsu Kihara. Tem vídeo no canal. Também falei um pouco aqui sobre Big Baby, do Charles Burns, que é o mesmo autor lá do Black Hole, que é outra HQ da qual eu gosto bastante. E falei dessa coisa maravilhosa que é O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que tem texto do Rubens Luchetti e desenhos do Nico Rosso. Eu falei bastante sobre a minha relação com o Zé desde a infância, no vídeo que eu fiz aqui sobre essa HQ, porque o Zé ele era um dos meus heróis de infância, mesmo sendo vilão de seus filmes. E aí, ao longo do mês de outubro, eu também fiz vídeos para vários livros. São eles, então, que também foram lidos, evidentemente, né? O Boto, Romance Gótico Amazônico, do Tadeu Sarmento. O Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras. Assombrações de Campinas. Maldito Sertão. E tem um outro livro desse mesmo autor que está aqui na pilha, depois ele aparece, que é o Márcio Benjamin. A Floresta, do Daniel Gruber. E tem outro livro desse mesmo autor aqui também na pilha, que logo aparece. Fiz um vídeo falando sobre alguns dos contos aqui do Bruxo do Cosme Velho, contos fantásticos de horror e mistério e suspense, do Machado de Assis. Falei também sobre O Massacre, do Luciano Lamberti, sobre este convite para a invocação de um autor chamado Karim Guavadi, ou sei lá eu como é que se pronuncia o nome dessa pessoa. Enfim, não sei se está dando para ver aí, se está focando direito. Mas é uma novela bastante interessante. Falei aqui do Castelo de Otranto, do Walpole, que é um livro clássico, né, por sua importância para o gótico. Falei também do Necromante, do Lawrence Flammenberg, e do Aparicionista, do Friedrich Schiller, que são dois romances muito importantes para a literatura alemã, de horror e suspense, etc. Aqui o outro livro do Márcio Benjamin, que é o Sina, que tem inclusive alguns contos que já estavam lá no Maldito Sertão, mas que aparecem aqui a partir de um outro ponto de vista. A Noite do Cordeiro, que é o outro livro do Daniel Gruber. Se não me engano, esse livro aqui foi finalista do Jabuti em alguma categoria, mas enfim, é um livro bem interessante. Falei também aqui desse Bestiário Brasileiro, Monstros, Visagens e Assombrações, do Luiz Antônio Simas. Eu adorei essa leitura. E também adorei a releitura aqui do Lobisomem, Contos Folclóricos, do Herberto Salles.
que é um livro que eu lia bastante em determinado momento da minha infância. Fiz a leitura aqui de Lua em Foice, autoras italianas de ficção gótica, insólita e de horror. Esse livro aqui, eu fiz um vídeo só sobre um dos contos, mas também citei um outro em um vídeo de 3 indicações. O Sabá do Sertão, Feiticeiras, Demônios e Jesuítas no Piauí Colonial, de 1750 a 1758, da Carolina Rocha. O vídeo que eu fiz sobre este livro aqui se tornou um dos meus favoritos, pelo menos assim, enquanto eu estava fazendo. Depois que ele ficou pronto, eu não assisti, porque eu não reassisto meus vídeos, mas ainda assim eu gostei muito de como eu estruturei o meu vídeo aqui sobre este livro. Li aqui O Índigo e Outras Histórias, do Algernon Blackwood, e aí eu fiz um vídeo sobre a novela chamada O Índigo e também sobre a novela chamada Os Salgueiros. E também falei aqui desse O Julgamento de Satã, do Ray Russell, que é um baita livro sobre exorcismo, que surgiu antes do Exorcista. E aí eu cheguei aqui a esse momento final do vídeo, em que eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu li de maneira meio aleatória. São eles, então, Kyoto, do Yasunari Kawabata, que eu li por conta do clube de leitura de apoiadores e apoiadoras do canal. Li também este livro de poemas chamado Engenheiro Fantasma, do Fabrício Corsaletti, cuja proposta eu julgo mais interessante do que o resultado em si, porque esse livro, como o título sugere, porque Engenheiro Fantasma era para ser o nome de uma música do Bob Dylan, mas o fato é que esse livro aqui ele foi feito a partir de um sonho no qual o Fabrício se depara com o verdadeiro Bob Dylan andando pelas ruas de Buenos Aires, e aí ele descobre que o Dylan fugiu para aquela cidade, e lá estando fez um livro com vários sonetos, e esse daqui é justamente um livro de sonetos que surge a partir desse sonho. Li também essa peça de teatro da Dione Carlos chamada Cárcere, ou Porque as Mulheres Viram Búfalos, que é uma peça bem interessante que foi publicada pela editora Javali. Li essa coisa maravilhosa do Yukio Mishima, agora eu gosto de mais um autor japonês para além do Kawabata, que é Morte em Pleno Verão. E por último, mas não menos importante, li Os Anos, da Virginia Woolf, que é um livro que já estava na minha meta do ano retrasado, aí ficou para a meta do ano passado, e no finalzinho do ano eu consegui dar cabo aqui desse livro, que é um livro do qual eu gostei bastante, mas é um livro meio complicado por conta do tema. Então é um livro muito demandante por conta da maneira como o enredo vai lentamente, e às vezes muito lentamente, progredindo, mas ainda assim é um livro bastante interessante, cuja leitura eu recomendo. Se tornou uma das melhores leituras do ano passado também, dicas de passagem. Enfim, então, é tudo isso que eu li ao longo do segundo semestre de 2024. Como eu disse antes, eu vou deixar na descrição o link para esses vídeos que eu fui mencionando ao longo da minha fala. Para poder facilitar um pouco, eu acho que eu vou fazer uma playlist só com os livros do mês de outubro, e aí eu coloco essa playlist para vocês, porque senão vai ficar muita coisa na descrição. Enfim, então é isso. Eu vou deixar também na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, para você que quer fazer isso, mas que não pode fazer financeiramente. É só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Eu só posso vir aqui e mostrar para vocês as minhas leituras a cada semestre, porque há quem contribua com esse meu trabalho. Então fica aqui o meu agradecimento, tanto pela contribuição financeira, quanto pela contribuição algorítmica, certo? Vemo-nos nos próximos vídeos e um Amplex.